10, nós leremos do versículo 1 até o versículo 11, do versículo 11 até o versículo 18. João capítulo 10, Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 11 até o versículo 18. Conforme os irmãos forem localizando, fiquem de pé. Eu farei essa leitura e os irmãos acompanharão. Diz assim a palavra de Deus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e tenho poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Oremos, louvado seja o nome do Senhor. Querido Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, porque Tu és o bom pastor dessa igreja. Obrigado, Senhor, porque Tu tens sido bom pastor em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque podemos perceber e sentir o Seu amor. Graças te damos, Senhor, por esse momento que viveremos aqui essa manhã. Momento de entender o Seu amor e entender o Seu sacrifício. Abra, Senhor, os nossos corações. Despe, Senhor, o nosso coração de qualquer preconceito, de qualquer mágoa, de qualquer angústia, Senhor, porque queremos glorificar o Seu nome em espírito e em verdade. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Estamos estudando sobre o Evangelho de João. Os irmãos acabaram de participar de uma aula, aqueles que tiveram disposição de acordar um pouco mais cedo, de assistir uma aula sobre o Evangelho de João, e uma aula centralizada, um objetivo principal de uma revista que nos faz refletir sobre a vida de João e sobre o amor que João tanto pregava. Domingo passado nós podemos perceber que Deus transformou a vida de João de uma pessoa rebelde, de uma pessoa arisca, de uma pessoa que tinha suas dificuldades de relacionamento, e Deus transformou esse homem em um homem amoroso, em um homem que falava sobre o amor de Deus. Mas o amor, ele tem as suas características e as suas consequências. Para falar que amamos de verdade, a gente precisa aprender as características do amor. E Jesus, ele nos ensina quais são essas características. O que acontece com esse amor? O que acontece em um amor de verdade que a gente pode apontar para ele e falar: isso sim é amor. Jesus, ele começa o texto e as palavras lidas não são palavras do pastor Samuel, as palavras lidas são palavras do bom pastor. Ele sim é o bom pastor. Se eu me esforçar, eu posso chegar a ser um bom pastor, mas o bom pastor a gente só tem um, e é o Senhor Jesus Cristo. E nas palavras do Senhor Jesus, ele nos diz logo no começo do texto que eu sou o bom pastor, e ele nos diz por que ele é o bom pastor. Ele fala que o bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. E aí a gente começa a entender a primeira característica do amor. A primeira característica do amor é que quem ama se doa. Quem ama não precisa necessariamente doar alguma coisa, doar um bem, doar dinheiro, doar um presente, mas precisa. Se ama, precisa se doar, precisa se dar. A gente começa a entender um pouco melhor essa característica de doar do amor quando a gente percebe uma mãe que cuida do seu filho, e às vezes ele é tão pequenininho que ele não sabe nem esboçar uma reação de gratidão. Quantos de nós que já tivemos filhos e nos primeiros meses passamos madrugadas em claro
porque a criança estava com cólica ou com qualquer outra doença, ou porque a criança simplesmente não queria dormir, resolveu trocar a noite pelo dia, e a gente fica lá de madrugada cuidando de um ser que não sabe nem sequer dizer obrigado, de um ser que não sabe nem esboçar um sorriso nos primeiros dias. Ele não consegue manifestar a sua gratidão de maneira nenhuma, mas por amor a gente se doa e a gente se entrega àquele pequeno ser. Quem ama tem que ser capaz de doar. Como a gente consegue entender esse amor que doa quando a gente vê um pai, às vezes trabalhando muito mais do que gostaria de trabalhar para o sustento de uma casa, para dar o melhor para os seus filhos, para tentar dar um conforto, e a gente vê aquele homem se doando, ou às vezes até uma mulher se doando em prol dos seus filhos, porque ela entende também que amor necessariamente precisa vir vinculado à doação. A gente começa a entender que Jesus ele se nomeia o bom pastor porque ele entendia que a condição para que ele pudesse manifestar o amor dele para com os homens era a condição de doar, e doar a sua própria vida, para que assim, doando a sua própria vida, a gente pudesse ser alcançado por esse amor. Quando eu penso no amor de Jesus, eu lembro do texto de 2 Coríntios, onde Paulo fala para a igreja de Corinto: o amor de Cristo nos constrange. E é exatamente a sensação que eu tenho com relação ao amor de Cristo. Às vezes eu olho e percebo o amor de Jesus, o sacrifício dele na cruz, doando a sua própria vida, e o que passa pela minha cabeça é que eu me sinto envergonhado por esse amor. Eu sinto vergonha porque eu quero manifestar o amor que eu sinto por Cristo também. Eu quero manifestar o amor que eu sinto pelos meus irmãos, mas isso está tão distante ainda do amor que Jesus tem por mim, e a verdade é que o amor de Cristo realmente nos constrange. Mas o texto ele continua, e no versículo 14, a gente entende uma outra característica do amor. O amor não é só aquele que se doa, mas o versículo 14 diz que eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. O verdadeiro amor, ele se relaciona. Não existe amor sem relacionamento. Não existe amor de um apertar de mãos, de um momento em que uma canção está cantando e você simplesmente aperta a mão de um irmão. Só isso não é amor. Amor é quando você se entrega a ele. Amor é quando você se relaciona, quando você consegue perceber que ele não está no bom dia, que ele passou por alguma dificuldade, que ele está passando por algum problema, e você se importa em se relacionar com ele, e você percebe que ele precisa de um apoio, que ele precisa de uma mão amiga, que ele precisa de uma palavra, que o Senhor precisa usar você para falar para determinada pessoa. Isso é amor. Amor que se relaciona. Às vezes a gente canta que o Senhor conhece os que são seus, e isso é verdade, porque a palavra de Deus nos diz no versículo 14 que o Senhor conhece as suas ovelhas e delas são conhecidas. Isso é relacionamento. Isso significa dizer que o Senhor conhece muito bem o seu problema, que o Senhor conhece muito bem a situação. Ele conhece aquilo que alegra o seu coração e aquilo que aperta o seu coração, porque Ele se relaciona com você. Mas as ovelhas de Cristo não são só aquelas que Deus se relaciona com elas, são aquelas que se relacionam com Deus também. São aquelas que buscam conhecer a Deus através do estudo da palavra. São aquelas que buscam ouvir a voz de Deus e falar com Deus num relacionamento através de uma oração. Como é que a gente pode conhecer a Deus? Jeremias nos diz no capítulo 29: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Tem sentido a ausência de Deus na sua vida? Tem percebido que de alguma forma você não tem sentido a presença dele na sua vida? É porque você não tem buscado a Deus de todo o seu coração. Porque o nosso Deus é um Deus relacional. É um Deus que ama relacionamentos. Ele ama se relacionar com o homem e ama perceber que esse homem consegue se relacionar com outras pessoas. Isso é o amor de Deus revelado na nossa vida. Quando a gente consegue se relacionar com outro ser, mesmo entendendo os defeitos, as falhas, os problemas que aconteceram naquele relacionamento. O amor de Deus é manifesto na nossa vida quando, apesar de todas essas barreiras,
a gente escolhe se relacionar com Deus e com o próximo. Isso é o que Deus espera das nossas vidas. Isso é o que Deus espera de você. E talvez por isso Deus tenha sido para você um Deus tão distante, porque você tem usado na sua vida e no seu coração, tem criado na sua vida e no seu coração barreiras que impedem o agir de Deus na sua vida. E essas barreiras têm nome de rancor, de ódio, de algo que aconteceu no passado. E essas barreiras vão afastando você de Deus, porque o nosso Deus é um Deus que ama relacionamentos. Ele ama ver você e ver que você tem amigos. Tem pessoas que você ama de verdade, que você procura essas pessoas quando você está passando por alguma necessidade, que você liga para alguém, você confia a alguém no seu problema e fala: ora por mim. Deus ama isso, porque Ele ama ver os seus filhos se relacionando. E é isso que Deus espera de nós. O verdadeiro amor, ele se relaciona. A gente continua a leitura do texto, e no capítulo 16, o Senhor nos dá outra característica do amor. Ele diz assim: ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. O amor, ele não é somente um amor que se doa. Ele não é somente um amor que se relaciona. O amor também é um amor que resgata outros. Existem outras pessoas que precisam ser resgatadas. Existem relacionamentos que precisam ser resgatados. O amor é um amor que restaura, porque ele vem de Deus. E Deus faz brotar, mesmo de um tronco seco, pode fazer brotar dali vida. O amor, ele se relaciona e o amor resgata. Quando Jesus fala para essas pessoas: eu tenho outras ovelhas que ainda precisam ser resgatadas, ele estava falando dos gentios, ele estava falando de nós, porque a princípio a pregação de Jesus era para os judeus, e depois ela alcançou os gentios, que somos nós, que não somos descendentes de Abraão. E quando Jesus fala isso, ele fala: olha, eu ainda tenho um outro rebanho, eu ainda tenho outras pessoas para agregar a esse rebanho, para que eles sejam um rebanho. Jesus não fala que seriam 2 rebanhos, Jesus não fala que seriam 3 rebanhos, que seriam a juventude, que seriam os velhos, que seriam os diáconos, que seria o ministério, que seriam as crianças. Ele não fala de muitos rebanhos, ele fala de um rebanho, e esse rebanho é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas esse rebanho, para fazer parte desse rebanho, existe uma condição. Ele fala que essas ovelhas, elas vão ouvir a voz dele. Versículo 16 diz: também me convém agregar estas, elas ouvirão a minha voz. E a partir do momento que elas ouvirem a voz, não vão endurecer o coração, elas não vão achar que é com outra pessoa, elas não vão pensar que a mensagem, que a palavra dita é para um outro ser. Elas vão ouvir a voz do Senhor Jesus, independente da circunstância, e vão entender que a voz do Senhor Jesus é para elas. E ouvindo a voz do Senhor Jesus, elas vão começar a seguir a Jesus, e aí, a partir desse momento, elas serão uma igreja e um pastor. E quando forem uma igreja e um pastor, elas vão ter amor em viver juntas, porque o amor agrega, o amor resgata, o amor restaura. O amor pega aquelas ovelhas que não eram ovelhas do rebanho e tornam elas ovelhas do rebanho. O amor faz com que aquelas pessoas que não são igreja se tornem igrejas a partir do momento que elas ouvem a voz do Senhor. O amor é aquela que pega um relacionamento completamente quebrado por uma palavra maldita ou por um exemplo mal dado e restaura completamente esse exemplo. O amor, ele resgata. Mas o versículo 16 fala que esse amor e que esse rebanho, ele só é para aqueles que ouvem a minha voz. Sabe qual é o maior problema dos nossos relacionamentos hoje em dia? É sem dúvida o maior problema. Nós somos muito dispostos a falar. Nós gostamos de falar. Gostamos de falar. Quando o microfone folga na igreja, todo mundo quer vir, muita gente quer falar, e a gente quer falar dos nossos problemas, a gente quer que as pessoas escutem aquilo pelo qual a gente está passando, mas tem sido muito difícil encontrar pessoas dispostas a ouvir.
Tem sido muito difícil encontrar pessoas que falam, vai lá, fala aquilo que você está precisando falar. E a gente precisa de gente assim. João 14:21 diz: aquele que ouve os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama de verdade. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Quem ouve a palavra do Senhor é usado por Deus para que Deus use a sua vida e manifeste o poder dele através de você. Mas você precisa amar. Você sabe o que é amar? Você sabe de verdade o que é amar? É se doar, é se dar, é se entregar, é ouvir, é querer ser parte desse rebanho que ama e segue os princípios de Deus. Quem ama se doa, se resgata. Quem ama se relaciona. Antes de completar a mensagem, eu vou parar aqui antes de a gente fazer toda a parte da ceia e gostaria que você olhasse para dentro de si mesmo e entendesse Deus falando ao seu coração para que determinada pessoa precisa ser amada por você. E provavelmente Deus vai tocar no seu coração exatamente aquela pessoa que você tem tido dificuldade de amar, ou que você já teve algum problema no passado. E enquanto você ora, enquanto a igreja ora, enquanto você fecha os seus olhos e pensa nessa pessoa, eu gostaria de promover aqui nesse momento, aqui nessa igreja, um momento de restauração. Um momento em que a gente vai se vincular novamente. Em algum momento o laço foi quebrado, o laço foi desfeito, e agora nós vamos fazer com que esse laço novamente se una. Nós vamos fazer com que mostrar que a voz de Deus foi ouvida no nosso coração. E a voz de Deus sendo ouvida no nosso coração, a gente vai manifestar aquilo que Deus quer que a gente faça. Que Deus quer que a gente faça. Se existiram relacionamentos quebrados, nesse momento, você vai buscar essa pessoa e você vai abraçar essa pessoa. Em nome de Jesus, não porque o pastor Samuel está falando, mas em nome do Senhor Jesus, você vai restaurar esse laço nesse momento. Gostaria que a igreja ficasse de pé. Toda a igreja vai ficar de pé. Isso vai facilitar a locomoção. Porque eu tenho certeza absoluta que no decorrer da nossa vida, no decorrer da caminhada, às vezes a gente esbarra com uma pessoa e depois de esbarrar com essa pessoa, a gente nunca mais volta a ter relacionamentos com ela, porque houve um esbarrão. E eu estou te dando a oportunidade. Se você estava esperando de Deus o momento certo de Deus falar no seu coração e falar, é agora, eu estou te dizendo, o momento certo é agora. Agora você vai sair do seu lugar e você vai abraçar aquela pessoa que você entende que você precisa resgatar o amor e resgatar o relacionamento. Enquanto a igreja ora, se você não tem ninguém aqui nesse momento que você precisa fazer isso, se não tem ninguém nesse momento aqui que você precisa reafirmar o seu amor por ela, ou mesmo deixar ela ciente que você a ama, porque às vezes a gente até ama, a gente não tem rancor, mas a gente não deixa a pessoa ciente disso. A gente não deixa a pessoa ciente que eu te amo, você precisa saber disso. E às vezes a pessoa vai embora e a gente não tem a oportunidade de fazer isso novamente. Eu confesso para alguns amigos mais próximos, eu vou confessar para a igreja. Eu daria qualquer parte do meu corpo para voltar atrás e ter a oportunidade de falar para o meu pai que eu o amo. Mas eu não tenho mais essa oportunidade, porque ele já está na glória. Você não pode perder a oportunidade de dizer para as pessoas que você a ama. Você não pode perder a oportunidade de dizer para as pessoas que, apesar daquilo que aconteceu no passado, você continua amando ela. Então essa é a hora. Sai do seu lugar e vá falar com a pessoa que você ama. Em nome de Jesus, sai do seu lugar, ou mesmo que ela esteja do seu lado. Fala para alguém que você ama. Fale para alguém. Todo mundo vai falar para uma pessoa especificamente que você ama. Todo mundo. Vire para a pessoa do seu lado, ou mesmo que ela não esteja perto de você. Você vai dizer, eu te amo. Essa pessoa precisa saber disso. Rompa a barreira de simplesmente falar para o seu cônjuge. Fale para uma outra pessoa. Fale para uma outra pessoa. Você precisa saber que eu te amo. Você precisa saber que eu te amo. Abrace mais alguém. Existem pessoas que precisam ser curadas com o seu abraço. Existem pessoas que precisam ser curadas. Vai lá, essa é a oportunidade que Deus está te dando de resgatar o seu relacionamento.
Essa é a oportunidade que Deus está te dando de falar para alguém que você ama. Você precisa desse momento. Você precisa abrir o seu coração e vencer todo o mal, vencer todo o rancor, vencer toda a angústia. Esse é o momento que Deus tem separado para você resgatar o seu relacionamento. Esse é o momento que Deus tem preparado para você. Sabe por quê? Porque a Bíblia te fala que Jesus amou você quando você ainda era pecador. Quando você ainda era todo errado, Jesus te amou. Então, mesmo que tenha havido falhas no passado, ame, porque Jesus quer ver a imagem dele em você. Jesus quer ver você se comportando como ele se comportou, amando apesar de toda a dificuldade. Nós vamos nos acomodar novamente, os irmãos podem se assentar. Eu gostaria de convidar os diáconos para tomarem lugar aqui à frente. O irmão Luiz Jorge, o irmão Jefferson, o irmão Joel, a irmã Silvia, o irmão Gercidei, o irmão Maurício, o irmão Antônio Moraes e o irmão Antônio Fernandes, para estarem aqui na frente comigo, nessas cadeiras brancas. Eu deixei para esse último momento chamar os irmãos, porque eu queria que os irmãos estivessem na congregação. Gostaria de aproveitar esse banco que ficou vago aqui na frente, chamar a Adriana e o Bruno, o Israel e a Amanda para sentarem aqui no primeiro banco junto com os diáconos. A Adriana acompanha o Bruno, a Amanda e o Israel sentem aqui nos primeiros bancos. Esses dois primeiros bancos compostos por diáconos e novos crentes, eles serão servidos por mim. Os diáconos vão pular vocês de propósito e vocês serão servidos por mim. O Douglas também chegou. Aperta um pouquinho. Vamos fazer o seguinte, vamos dar os diáconos para ir para o outro banco. Tereza, irmão Mauri, por favor, vem aqui para o outro banco para a gente folgar esse banco aí para o pessoal novo convertido. De igual forma, eu servirei os irmãos. A Bíblia nos fala, lá em 1 Coríntios 11, vai ser o texto que a gente vai ler depois da gente cantar o hino. Eu estou sem boletim, não lembro o hino que foi isso. Nós vamos cantar o hino 123, é isso? 142. Vamos cantar o hino 142. Gostaria de chamar a irmã Daniele para nos ajudar nesse momento. E nós vamos cantar esse hino. Enquanto a gente estiver cantando esse hino, os diáconos estarão distribuindo os dois elementos. Sangue
na congregação, com exceção dos diáconos e dos novos batizados, que não recebeu algum dos dois elementos? Somente o pessoal do louvor. Diáconos, por favor. Enquanto os diáconos servem o pessoal do louvor, vou completar a mensagem no final do texto que a gente leu. O Senhor diz no versículo 17 e 18: por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tomar de volta. É muito comum a gente dizer, e algumas pessoas dizerem que mataram Jesus. A gente diz que um certo grupo colocou Jesus em uma situação difícil, uma situação de morte, e que o mataram. Esse texto nos ensina que não mataram Jesus, que Jesus se deu, Jesus se doou. Jesus, ele falou: olha, eu tenho poder para dar a minha vida. Que Jesus, ele não só ama, mas ele tem todo o poder. Eu tenho poder para dar a minha vida e tenho poder também para tomá-la de volta, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Então esse Deus que doou a sua vida por nós, é por ele que estamos aqui nesse momento, celebrando essa ceia. É uma ceia que relembra a morte de Cristo, relembra o sacrifício que Jesus fez por nós, e isso nos dá a motivação de vivermos para ele e vivermos em comunhão. Começar pelos novos batizandos. A gente estudou durante esse período que esses elementos eles são apenas simbolismos. Esse suco de uva, ele continua sendo suco de uva, e o pão continua sendo pão, mesmo depois da oração e mesmo depois de ingeridos. Eles são apenas memoriais, são símbolos do sacrifício que Jesus fez por nós lá na cruz. Querido Deus, estamos em Sua presença e nós te agradecemos por esse momento, Senhor. Obrigado por esses elementos que são simbolismo do Seu sacrifício na cruz, Senhor. Que cada um aqui essa manhã possa ter essa consciência de que o Senhor morreu na cruz por muito nos amar, Senhor. E o Senhor deseja que nós amemos uns aos outros também, manifestando a Sua vontade em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. A palavra nos diz lá em 1 Coríntios capítulo 11: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Obedecendo a ordem de Jesus, comamos todos o pão como primeiro elemento.
O mesmo capítulo, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Obedecendo também a ordem de Jesus, bebamos todos o segundo elemento. Gostaria de convidar o ministério para a gente cantar o hino de número 25. Vamos cantar então o hino de número 25. Que grande amor, excelso amor, que Cristo nos mostrou, pra se tornar o Salvador, a vida não negou. Não temos sobre esse amor, se não é amor, em Cristo assim nos manifesta. Maravilhas de amor, que nos trouxe para Deus. Ninguém nos deve duvidar do seu tão grande amor, mas todos devem aceitar o amor do Salvador. Obrigado, Senhor, porque apesar de falhos, apesar de pecadores, esse amor nos alcançou, Senhor. Muito obrigado pela sua graça e pelo seu amor. Obrigado porque podemos perceber dia após dia o seu amor nos guiando, o seu amor nos protegendo, o seu amor nos consolando, o seu amor nos fazendo novas criaturas em Cristo Jesus. Louvado seja o teu nome. Senhor, faz com que nossas vidas reflita um pouco desse seu amor, Senhor. Faz com que as pessoas consigam identificar através de nós, através das nossas atitudes, através das nossas palavras, através do nosso perdão, que as pessoas possam identificar Cristo em nós, Senhor. E agora que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e as consolações do Espírito Santo sejam sobre essa igreja, seja sobre cada coração perdoado e perdoador aqui essa manhã. Em nome de Jesus. Amém e amém. Coração silenciosa, nós estamos encerrados. Estarei eu,